E aí, gente, tudo bem com todo mundo? Quem tá? Manda um joinha. Muito bem. Ó, hoje eu vou contar uma história para vocês que aconteceu também há muito tempo atrás. Quem lembra das 7 pragas que teve no Egito? Levanta a mão. Tô vendo aí que a Helena, o Davi e o Isaac lembram da história. Muito bem. E quem lembra por que que Deus mandou as pragas no Egito? Foi porque o povo de Israel estava preso lá e Deus queria libertar eles, não foi? Então, o que que aconteceu? Depois que Deus libertou eles lá do Egito, eles ficaram 40 anos no deserto. Quem imaginou que é 40 anos? É muito tempo, não é? Eles ficaram no deserto 40 anos. E nesses 40 anos aconteceu muita coisa. Tem muita história na Bíblia desse tempo que aconteceu lá. E hoje eu vou contar para vocês a história, uma história que está escrita em Números 16, uma história muito interessante. A história é de 3 homens, chama Corá, Datã e Abirão, nomes muito diferentes, né? O que que aconteceu nessa história? Quando Deus libertou o povo do Egito, ele deixou Moisés responsável por liderar o povo. E ele deixou o irmão de Moisés, chama Arão, para também conduzir o povo. Ele era o sumo sacerdote. Mas aí o que, que aconteceu? Corá estava com muita inveja. Era um homem, ele estava com muita inveja. Ele falou assim, gente, mas por que que Moisés e Arão que vai conduzir o povo? Por que que não é a gente aqui? Vamos lá falar com eles, ó, isso está errado. Aí o que, que aconteceu? Corá falou com Datã e Abirão, que eram outros homens também, e falou assim: gente, vamos lá falar com Moisés. Aí eles chegaram para Moisés e para Arão e falou assim: ô Moisés e Arão, deixa eu falar um negócio aqui. Por que que só vocês aqui que estão liderando o povo, só vocês que vão lá, conduzem o povo, fala o que tem que fazer? Todo mundo aqui do povo de Israel é povo bom, uai. A gente também tem que ter tarefas para fazer aí. Só vocês que estão conduzindo, ué. Tá errado isso aí. Mas aí, na Bíblia fala que Moisés ficou muito chateado. Moisés chorou, ele falou assim: gente, o que está acontecendo com esse povo, uai? Aí Moisés teve uma ideia. O que, que ele falou? Ó, então para saber então se é vocês ou eu e Arão para liderar o povo, eu vou fazer o seguinte: vocês vão trazer incensários. O que, que é incensário, gente? Alguém sabe o que, que é? É um objeto muito diferente. Incensário era tipo um potezinho com uma pendurado e dentro desse pote tinha incenso. Olha só para vocês verem. Eu produzi mais ou menos, mas lá na época era diferente, tá? Só para vocês entenderem o que que é. Era um potinho e dentro desse potinho tinha incenso. E aí esse incenso saía tipo um cheirinho. E aí o que aconteceu? Moisés falou com o povo assim, ó, para saber se é isso mesmo que, para saber quem que é, vocês vão juntar esses incensários e vocês vão colocar na porta da congregação. E aí, a partir disso, Deus vai falar se é eu ou se é vocês que estão certos para liderar o povo, combinado? Aí eles falaram, não, combinado então, vamos fazer isso. Aí chegou na porta da congregação e na Bíblia fala que juntou todo o povo de Israel. E aí eles apresentaram o incensário e todo mundo colocou. Aí sabe o que na Bíblia fala? Na Bíblia fala que a glória do Senhor apareceu. Que é isso, gente? Mostra que Deus não apareceu lá, mas a glória dele apareceu no lugar. E na Bíblia fala que Deus ficou muito bravo, falou: ó, oh, eu vou destruir todo mundo. Quer saber de uma coisa? Se esse povo quer me desobedecer, eu vou destruir todos vocês. Aí Moisés e Arão ficou assim, nossa, como assim? Só 3 homens que estão incitando o povo aí e Deus vai destruir todo mundo? Vamos orar para Deus. Aí na Bíblia fala
que Arão e Moisés oraram a Deus e falaram: Deus, por favor, o povo não merece morrer só porque Corá tá querendo fazer essa rebelião aí. Então, ouve a nossa oração, destrui só Corá e quem está querendo seguir ele. Aí na Bíblia fala que Deus ouviu a oração de Moisés e Arão. E aí Deus falou: tudo bem então. Gente, olha o que aconteceu agora. Que coisa diferente. Moisés falou assim: ó, então vou fazer o seguinte então, para saber se isso está certo ou está errado. Se vocês estiverem errado, a terra vai abrir um buraco na terra e vai engolir vocês. E se a terra engolir vocês, quer dizer então que vocês estão errados. Ou então, se engolir eu e Arão, quer dizer que a gente está errado. Gente, vocês não vão acreditar o que aconteceu. Olha só, a terra estava aqui e o povo, vamos supor, só dando um exemplo aqui, ó. Esse aqui era o povo em cima da terra, Arão, Corá e quem estava seguindo eles. Aí olha o que aconteceu. De repente, na Bíblia fala que a terra abriu, engoliu o povo e fechou. Na Bíblia fala que a terra engoliu o povo que estava aqui, ó. E aí, de repente, a terra foi lá e, ó, fechou de novo. Imagina isso acontecer, gente. Está assim na terra e o chão abre e engole todo mundo. Olha só que coisa incrível. Mas isso aconteceu porque Deus estava muito bravo e Deus teve que engolir o povo. E aí, o que aconteceu? Diz que lá o pessoal de Israel ficou atormentado, o pessoal correu, falou: gente, o que está acontecendo? E aí, o povo de Israel, nesse instante, eles viram que assim, que Deus estava bravo mesmo. E aí, o que Moisés falou? Falou para Eleazar, que era um dos sacerdotes, pegar os incensários do povo que eles tinham deixado. Lembra que é incensário esse potinho com incenso dentro. É uma coisa bem de antigamente. Falou para recolher e levar para construir no altar de Deus. Então, gente, essa história é uma história muito diferente. Quem achou diferente aí, levanta a mão. Eu achei muito diferente. Quem aí? A terra engoliu o povo? Quem já viu isso acontecer? Mas isso aconteceu mesmo, porque está na Bíblia, está na palavra de Deus. Então a gente tem que acreditar que isso aconteceu mesmo. Mas aí, olha só, a gente pode aprender alguma coisa com essa história. Tem algumas lições aqui, ó, para vocês. O que a gente tem que aprender, então? Corá foi o homem que desobedeceu a Deus, porque ele falou, foi invejoso, ele falou assim, gente, por que só Arão e Moisés pode fazer isso? Eu também tenho direito. Ele foi invejoso e ele ainda falou com Datã, Abirão e outros 200, na Bíblia fala que foi 250 homens que ele falou. E aí ele conseguiu influenciar esse tanto de gente. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente for fazer alguma coisa, porque outras crianças vão estar prestando atenção em vocês também, para a gente ter cuidado e não fazer coisa errada, e outras pessoas querer seguir vocês também, né? Seguir a gente. Então a gente tem que, ó, pensar antes de fazer as coisas, né? Outra coisa também que a gente pode aprender nessa história. Lembra que Deus queria destruir todo mundo, acabar com Israel inteiro? E aí, pela oração de Moisés, Deus atendeu a oração dele. Então, Moisés foi muito misericordioso, que apesar do povo estar querendo desobedecer, ele orou e Deus atendeu a história dele. Ou seja, Deus escuta as nossas orações, não é? Na Bíblia fala que quando a gente pede com o coração, Deus escuta nossas orações. E outra coisa, e a última coisa, já está acabando aqui, que a gente pode aprender com essa história, é que Deus sempre escuta os filhos dele. Por exemplo, ele escutou a oração de Moisés, não foi? Então, quando a gente é filho de Deus e a gente orar, ele vai nos atender, ele vai responder às nossas orações. Mas aí, como é que faz para ser filho de Deus? Para ser filho de Deus, a gente precisa crer no Senhor Jesus Cristo, não é? Para a gente converter.
E aí, assim, Deus vai escutar nossas orações e ele vai, porque a gente vai ser filho dele, né? Então, olha só como é que Deus estava disposto a destruir todo o povo de Israel. Mas com uma oração de Moisés, ele mudou e falou: Ah, então vou atender a oração do meu servo amado. Só vou destruir quem está me desobedecendo mesmo, né? Então, com essa oração de Moisés, a gente pode ver que Deus escuta nossas orações. Mas tem um detalhe, hein? Para Deus escutar a nossa oração, a gente tem que ser filho dele. E para ser filho dele, a gente tem que crer no nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que ele morreu na cruz e aí ele salvou nossos pecados. Mas a gente ainda vai fazer coisa errada, não vai? A gente vai pecar ainda porque a gente é humano, a gente não é perfeito. Porém, a gente não pode ser igual Corá, que foi o homem da história, e não arrepender dos nossos pecados, né? A gente sempre tem que arrepender e pedir perdão para Deus. E aí, assim, Deus vai perdoar e vai atender nossas orações. Tá bom, gente? Dá um joinha aí. A história hoje foi curtinha, mas é porque para contar rapidinho assim para vocês entenderem melhor, que é uma história bem diferente, né?